Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de VBA, módulo 1. Nesta videoaula, nós vamos ver na prática como funciona a estrutura GoTo. Então, para isso, eu vou utilizar esta mesma rotina que foi desenvolvida na aula anterior, ok? Se por acaso vocês não salvaram esse arquivo Excel na nossa última aula, ele está disponível junto com o material do curso, certo? Bom, então o que acontece? Vamos supor, aqui eu estou recebendo dois valores distintos. Um é a média final e o outro é a frequência que o aluno teve em um determinado curso, tá? Mas aqui no corpo dessa rotina eu não estou efetuando nenhum teste a fim de verificar se esses valores recebidos são válidos, tá? Por exemplo, a média, ela precisa ser um valor compreendido entre 0 e 10. Já a frequência vai ser um valor compreendido entre 0 e 100 no máximo, tá? Então, se o usuário digitar um valor que não esteja nesses intervalos, vai passar batido. Então, o que a gente vai fazer agora é incluir uma verificação, tá? Eu vou me posicionar logo acima aqui do if, vou dar alguns enters e aqui vou adicionar uma outra estrutura if para verificar os valores que foram digitados pelo usuário. Então, vou colocar assim, if vmédia for maior do que 10, ou, então vou usar a palavra reservada or, vfrec for maior do que 100, then, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele efetue um desvio para o final do programa, porque o usuário vai ter que redigitar esses valores corretamente, tá? Então, vou colocar assim, GoTo trata erro. Notem, esse trata erro ainda não existe, eu acabei de criar esse label neste momento, tá? E vou colocar aqui um end if. Aqui embaixo, antes do end sub, eu vou criar então o meu label trata erro, dois pontos. E o que eu quero adicionar nesse pedaço de código? Eu só vou colocar uma mensagem para o meu usuário dizendo que os valores informados estão inválidos. Ponto, redigite. Ponto. Fecha aspa e fecha o parêntese, tá? Bom, então veja que se ele entrar nesse if, então se a média for maior que 10 ou se a frequência for maior que 100, ele vai vir aqui nesse GoTo trata erro, ele vai procurar por esse label dentro da minha rotina, vai encontrar aqui embaixo, vai mandar a mensagem para o usuário e vai terminar a rotina aqui, tá? Agora, se isso aqui não for verdadeiro, então vamos supor que o usuário digitou uma média e uma frequência dentro do intervalo correto, certo? Ele não entra aqui, então ele cai fora aqui no end if e segue executando o programa. Então, ele entra nesse if, manda a mensagem dizendo qual que foi a situação do aluno e vai cair aqui no trata erro. Então, vejam, nesse ponto aqui, eu preciso colocar um comando que diga para o VBA terminar a minha rotina neste momento, certo? Porque esse trata erro eu quero que seja executado somente se for detectado este erro aqui, senão eu não quero, tá? Então, nesse momento eu vou colocar exit sub, tá? Então, a palavra exit vai sempre finalizar a minha subrotina ou ainda um comando qualquer que eu esteja utilizando, tá? Eu posso utilizar o exit para finalizar um if, por exemplo, e outras estruturas que nós vamos aprender no futuro, certo? Agora, para testar, é só se posicionar no início da subrotina, clicar no F5, ele vai pedir a média final, vou colocar um valor 12, a frequência, vou colocar 75, vou dar um Enter, e aqui ele mandou a mensagem, então, os valores informados estão inválidos, redigite. Vou clicar em OK,
Deixa eu só alterar aqui, né? Essa mensagem ficou toda junta, tá? Agora vamos reexecutar com outros valores. Então, vou colocar aqui 10, que seria o maior valor, e o valor 100. O aluno foi aprovado, tá? Então, isso que faz a estrutura GoTo, certo? Dá um ok aqui. Outra situação com relação ao GoTo é com relação aos erros do VBA. Então, vejo que esse tipo de situação, né, eu estou efetuando uma validação do dado que eu estou recebendo, tá? Porque ele precisa estar dentro desses intervalos. Agora, existe um outro tipo de erro que pode acontecer no VBA por outras razões. Por exemplo, aqui eu estou definindo a minha variável média e a minha variável frequência como número com decimais. E se o meu usuário digitar um valor de texto, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos executar a rotina para ver qual que vai ser o comportamento do VBA. Então, vou clicar aqui em F5. Então, aqui eu vou colocar uma string qualquer, vou dar um Enter. E vejam, caiu no erro da linguagem VBA, tá? Por quê? Porque eu defini que é um tipo double aqui em cima, e estou recebendo um tipo string, né? Então, ele diz que os tipos são incompatíveis. Vou clicar aqui no fim. Então, esse erro, como é que a gente trata dentro do VBA? É simples. Antes aqui do input box, eu vou utilizar uma outra declaração do VBA que a gente utiliza bastante, que é o onError, tá? O que faz essa declaração? Ele verifica se existe algum erro da linguagem, tá? Não é numa verificação de dado que eu estou fazendo, é um erro da linguagem. Então, onError, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá para o label trata erro que a gente já definiu. Então, vou colocar aqui GoTo trata erro. Agora, vamos executar novamente para ver como se comporta o programa. Colocar aqui a string. Os valores informados estão inválidos. Redigite, certo? Então, é dessa forma que eu vou utilizar o GoTo, sempre associado com labels específicos para criar os tratamentos de erros e as verificações que eu necessito dentro do meu código. Nos vemos, então, na nossa próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre a última estrutura de controle, que é o Select Case.